Pedimos a gentileza de que todos se acomodem para darmos prosseguimento ao quarto e último painel do dia, cujo tema é o papel da jurisprudência como fonte normativa, segurança jurídica e limites ao poder de tributar. Como mediador do painel, convidamos o ministro do Superior Tribunal de Justiça no Brasil, ministro Humberto Martins. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande presidir ou mediar esse painel pelos notáveis juristas, magistrados, procuradores, advogados. Está nesse painel o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, a desembargadora Carmen Silva Lima de Arruda, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o professor Humberto Ávila, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o queridíssimo amigo, notável ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do próprio Supremo e do Conselho Nacional, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Então, ao iniciar, eu recebi, senhor presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, uma incumbência de fazer rapidamente uma divulgação. Então, hoje nós teremos uma missa, às 18h30, missa de confraternização, missa de amor a este evento, a este encontro, entre Brasil e Espanha. Às 18h30, Igreja São Marcos, com o nosso notável Padre Guerra, o nosso futuro Papa, para os participantes do seminário. A igreja fica próximo daqui, alguns minutos, na Calle São Leonardo, número 10, como disse o Mauro Campo, né? Na rua, na Calle. Então, vamos iniciar e dizendo a todos que primeiro eu quero cumprimentar, e a todas, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, e a todos os presidentes, na pessoa do membro honorário vitalício, o nosso queridíssimo amigo Marcos Vinícius, também o nosso presidente, diretor da Escola Superior de Advocacia Nacional, Dr. Ronen, e os membros da Escola de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid. Né? O tema, todos nós já sabemos antes da apresentação, que é o papel da jurisprudência como fonte normativa, segurança jurídica e limites ao poder de tributar. Inicialmente, eu irei dizer algumas palavras rapidamente, não irei proferir palestras, que palestras são os nossos conferencistas, mas dizer uma palavra do nosso Rui, né, que é o representante notável dos advogados brasileiros e notável jurista do mundo. E o Rui diz que é um direito, o direito que renuncia à proteção judicial, renuncia à ação. Mas renunciando à ação judicial, o direito renuncia-se a si mesmo. Isso tem uma relação com o grande professor e doutor Manuel Atienza Rodrigues, da Universidade de Alicante, da Espanha, quando ele diz que o direito é a regulamentação da luta pela vida em busca da paz e da coesão social. E vamos fazer essa comparação, o que seja segurança jurídica, segundo o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi palestrante nesta manhã, o nosso professor e ministro Luiz Roberto Barroso. Ele diz que a segurança jurídica constitui um elemento importante para a paz de espírito e para a paz social. Nada mais é do que a própria definição da segurança, da definição do que seja o direito. Direito como paz social, como instrumento de transformação social em busca da igualdade do ser humano. Essa é a função. E quando nós falamos
em segurança jurídica, nós vamos ao nosso ministro Mauro Campbell, ao nosso STJ. Vamos ao Supremo Tribunal Federal. E diz o STJ, o fato é que o STJ dispõe de instrumento de uniformização de uma jurisprudência dominante, que tem por objetivo garantir a segurança jurídica, a proteção à confiança e a igualdade de tratamento para situações fundamentadas em idênticas questões, em que se busca o verdadeiro direito, que é consolidado através das decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal. Não é? A segurança jurídica, ela se é só a sua consolidação com a decisão final do próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso que é uma honra estar aqui para participar deste debate internacional de alto nível, Brasil e Espanha, e eu começo a afirmar que o Estado necessita de instrumentos que lhe tragam recursos necessários para a concretização dos objetivos constitucionais. E o sentido maior deste encontro, em suma, é que o nosso sistema tributário é um sistema complexo, seja para os contribuintes, seja para o Estado, mas tem uma função indispensável para a taxa de crescimento potencial do país. Não existe igualdade social sem estabilidade econômica. Por isso que precisamos desse binômio, segurança social, estabilidade social, com desenvolvimento econômico e segurança jurídica. Assim, eu faço a abertura deste painel, chamando o primeiro palestrante, indispensável a leitura de currículo. Notável, todos conhecem os palestrantes, são notáveis professores, notáveis jurídica, nas suas áreas de atuação, cada um desempenhando com grande desenvoltura as suas atividades e as suas missões, seja na magistratura, no Ministério Público, na advocacia e também na academia. Então, eu chamo o primeiro a falar, o nosso queridíssimo Procurador-Geral da República, notável membro do Ministério Público Federal, Paulo Goner Branco, a quem eu concedo a palavra no tempo regimental. Senhor presidente desta mesa, ministro Humberto Martins, colegas de mesa também, desembargadora Carmen Lima de Arruda, ministro Dias Toffoli, doutor professor Humberto Ávila. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para estar aqui ao Beto Simonetti, meu querido amigo batonier, ao presidente de sempre, Marcos Vinícius, ao professor Roney, cumprimentar também os amigos que estão aqui, como o ministro Mauro Campbell, o ministro Paulo, o ministro Gurgel, ministro Afrânio, o ministro Reinaldo, o ministro Antônio Carlos, o ministro Guilherme Caputo, cumprimentar os outros demais advogados na pessoa do meu queridíssimo amigo André Silveira e, enfim, dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder trocar algumas ideias com os senhores. O tema que nos é proposto é bem interessante e acho que esse último painel ele se conjuga com a parte matutina do evento. Bom, o que eu gostaria o tema da segurança jurídica é um tema bastante vasto e comporta os mais variados enfoques. Eu gostaria de centrar a minha exposição num ponto específico. Primeiro aspecto, segurança jurídica é um direito fundamental, é uma garantia fundamental. Está no caput do artigo 5º da Constituição, portanto, é um instrumento de proteção do indivíduo nas suas relações com o Estado. E, além de ser um
direito fundamental, ele inspira outros direitos de menor extensão, inspira outras regras. O próprio Supremo Tribunal, na DIN que foi mencionada de manhã, a DIN 939, considerou que o princípio da anterioridade, na verdade, é uma continuidade do princípio da segurança jurídica, é uma explicitação desse princípio. Mais adiante, também se entendeu que o princípio da segurança jurídica tinha sede também eleitoral, e também o princípio da anterioridade eleitoral também constituía uma expressão da segurança jurídica e também um direito fundamental e, portanto, também uma cláusula pétrea. Um ponto que é importante a gente salientar é que a segurança jurídica é mais do que a regra da garantia do direito adquirido, por exemplo, que está no parágrafo, no inciso 36 do artigo 5º da Constituição. E isso é interessante porque abre perspectivas de abordagens de problemas de um modo muito mais passivo de criatividade e de sentimento de justiça. Até 1988, o princípio do direito adquirido já era mencionado. Na verdade, ele é mencionado na Constituição de 34, apesar das críticas de João Mangabeira, né, no anteprojeto, ele dizia não faz sentido proteger o direito adquirido porque isso impede o desenvolvimento da sociedade. Não obstante, o princípio foi inserido, faz parte da nossa tradição constitucional. E ele foi recebendo ao longo do tempo interpretação bastante restritiva. Era preciso que se completassem todos os requisitos da lei para que, então, se pudesse invocar a garantia constitucional. E, aos poucos, também se foi excluindo a possibilidade de invocação do direito adquirido em certas circunstâncias. Por exemplo, a jurisprudência do Supremo se desenvolveu no sentido de que não há falar em direito adquirido contra regime jurídico, norma que consubstanciasse um projeto de regime jurídico do legislador. Havia também a exclusão, houve a exclusão das expectativas de direito. Enquanto a pessoa não tivesse cumprido todos os requisitos previstos na lei, ela não poderia invocar qualquer proteção de ordem constitucional para a sua pretensão. O princípio da segurança jurídica ele aumenta a qualidade da proteção do cidadão, porque ele protege também expectativas legítimas. Não apenas aquelas circunstâncias em que todos os elementos para a aquisição de um direito estão reunidos, mas também quando, pelo modo do tratamento do Estado com relação ao indivíduo se dá, se entende que até por conta do princípio da confiança, que se é de esperar que a expectativa de comportamento do Estado seja cumprida. E, nesse ponto, o STJ tem um acórdão muito interessante, ainda no final dos anos 90, quando decidiu que o fato de haver uma política de governo favorável ao desenvolvimento de certos aspectos da agricultura, embora isso não tivesse previsto na lei, aquilo tinha motivado os cidadãos a realizar investimentos de longo prazo. E, embora não houvesse nenhuma garantia na lei de continuidade desse programa, a súbita ruptura com esse programa deveria atrair a responsabilidade do Estado. Foi talvez um dos primeiros casos em que esse tema foi abordado e já conferindo uma amplitude maior ao princípio da segurança jurídica, que já se mostrava a partir daí um princípio mais amplo e, portanto, mais de índole de maior proteção para as expectativas legítimas.
esse sentido do direito fundamental da segurança jurídica, eu acho que foi brilhantemente sumariado pelo professor Marcos Vinícius aqui na manhã, quando ele disse em que consiste essa segurança jurídica: em saber e prever. Esse resumo foi muito bem inspirado. É preciso que a gente saiba o que o Estado está querendo do indivíduo para que a gente possa prever as consequências jurídicas do nosso comportamento. E daí surge o princípio da certeza, o princípio que a legislação e também as decisões judiciais devem ser claras, devem ser inequívocas, o princípio da irretroatividade das obrigações. O fato é que, em nome desse princípio da segurança, nós podemos extrair diversas consequências de grande calibre, de grande importância. Eu gostaria de me centrar numa: o princípio da segurança e a importância dos conceitos, da preservação dos sentidos próprios dos conceitos. Isso tem a ver com a exigência de clareza, de estabilidade dos conceitos. E no direito tributário parece que isso é mais importante ainda, uma vez que, aliás, não só no tributário, mas no sancionador, ainda é válida aquela frase do juiz Marshall, né, no McCulloch versus Maryland, em que ele dizia que o poder de tributar envolve o poder de destruir. Em todas as petições de advogados tributaristas, isso costuma vir no disco, né, como lema do início das petições. Mas o que é fato é que não cabe atribuir, não cabe nem ao legislador, muito menos ao judiciário, atribuir um sentido idiosincrático à linguagem que o Constituinte terá utilizado. O legislador constitucional não pode ser um Humpty Dumpty. Não sei se conhece esse personagem de Alice no País das Maravilhas, mas no livro do Alice através dos espelhos, de repente ela se defronta com esse desnorteante e prepotente personagem, o Humpty Dumpty, que usa o idioma segundo uma semântica que é totalmente arbitrária. E quando a Alice reclama disso, ele diz desdenhosamente: quando uso uma palavra, ela significa exatamente o que eu escolhi que ela signifique, nada mais, nada menos. Afinal de contas, ele é o senhor das palavras. Essa lógica através do espelho, essa lógica do País das Maravilhas, evidentemente é intolerável no Estado de Direito. Não haverá segurança jurídica, um vértice do Estado constitucional, se as palavras de que o Constituinte se serve para definir ações dos poderes públicos puderem ser libertadas do sentido que lhes é próprio e que foi acolhido pelo Constituinte. Quando o legislador trata de renda, o que não se amolda a esse conceito, com o objetivo de impor um tributo aos particulares, ele age de um modo soberbo e bufão, como o Humpty Dumpty, apenas com um potencial muito mais dramático e nada cômico para as instituições democráticas. Então, esse princípio da segurança exige do legislador cuidado na hora de dispor sobre as normas, porque a segurança pressupõe que nós possamos compreender o sentido das normas de acordo com o conceito que a norma possui, no sentido técnico assentado ou no sentido leigo também inequívoco. O professor Eduardo Maneira também lembrou o caso do conceito de salário, né, no que não pode ser aplicado em circunstâncias que não têm cabimento, em circunstâncias técnicas que não têm pertinência. Lembrou que o Supremo decidiu assim. Então, no sentido de direito fundamental, a segurança é incompatível com a atribuição de uma noção às palavras que foram postas pelo Constituinte, que não correspondam exatamente ao sentido pré-constitucional, ao sentido já
definido anteriormente e que terá sido absorvido, constitucionalizado no texto. Mas há um outro dado interessante. Às vezes, esse princípio, a mudança do conceito, pode vir em favor do contribuinte. Então, a Constituição fala na imunidade dos livros, mas o desenvolvimento da tecnologia criou aí o chamado livro digital, que é um livro por analogia, né? Não tem papel, não tem tinta, não tem um formato gostoso, não tem o cheiro que os livros têm. Mas a jurisprudência, nesse caso, aceita que a imunidade possa ser estendida por analogia a esse instrumento. Aqui, será que a gente poderia dizer que isso seria impróprio por conta da instabilidade, por conta da mudança do conceito utilizado pelo Constituinte? Parece que não, porque, principalmente, a segurança jurídica é um direito fundamental. É claro que ela gera um princípio que também vai ter repercussões extra-relações Estado e indivíduo, mas ela é um direito fundamental acima de tudo. Então, o que não se pode fazer é adaptar, usar essa analogia para prejudicar, criar um conceito que não é o próprio do Constituinte, em prejuízo do contribuinte, porque ele tem esse direito fundamental à segurança jurídica, mas nada impede que se use esse princípio em favor do contribuinte, porque não faria muito sentido invocar um direito fundamental contra o interesse do indivíduo, que é o sujeito ativo das relações marcadas pelos direitos fundamentais. O fato é que, sendo um princípio constitucional, ele está sujeito também ao confronto com outros princípios. E daí a jurisprudência que fala também em livre concorrência, no princípio da justiça, como entrando, às vezes, em conflito com o princípio da segurança. Mas esse jogo de princípios é próprio do afazer do jurista. Sopesar em cada caso qual desses valores, qual desses princípios é o que deve preponderar. É o desafio comum, aliás, de todo o direito, harmonizar o passado com o ideal de futuro. Eu me lembro quando eu estava na sabatina, havia uma pergunta que era muito frequente, e dizia: o senhor é o conservador ou o senhor é um progressista? E a resposta é: o jurista não pode ser apenas uma coisa nem outra, ele tem que ser as duas coisas. Ele tem que ser um conservador, porque o direito, a gente aplica o direito para conservar o que foi considerado justo e correto e que motivou a ação das pessoas. Mas nós também temos que atuar em função do progresso da sociedade. O direito tem uma função diretora do progresso da cidadania. Tudo está em procurar estabelecer essa conciliação entre justiça e segurança, que são os dois grandes pilares do direito como tal. Cumprimento também a ministra Regina. E, com isso, eu agradeço imensamente a atenção dos senhores e, mais uma vez, obrigado pelo convite para estar aqui. Agradeço sempre a notável exposição do nosso procurador-geral e palestrante, primeiro palestrante deste painel, Paulo Gonet. Eu não poderia deixar de saudar, inicialmente, os ministros que fazem parte deste evento, o ministro Barroso, que esteve nesta manhã, o ministro Dias Toffoli, que agora se encontra, o ministro Gilmar Mendes, todos do Supremo Tribunal Federal,
os nossos ministros do STJ, né, estiveram pela manhã e estão durante o evento, entre eles o ministro Mauro Câmpio, Reinaldo Fonseca, Gugel de Faria, Ribeiro Dantas, Paulo Sérgio, Zé Afrânio, Regina Helena, Jorge Mussi e tantos outros que se farão ainda presentes a este encontro. Então, todos considerem devidamente citados. Quero também destacar a Ordem dos Advogados do Brasil, nas pessoas que eu falei inicialmente, com relação ao Beto Simonetti, que representa a OAB a nível nacional, e o nosso sempre presidente, Marcos Vinícius, e também a todas as mulheres presentes na pessoa da primeira-dama da OAB e também da Liana, que são as representantes maiores das mulheres neste evento. A elas, as nossas saudações e uma salva de palmas. Também não poderia deixar de saudar o Conselho Nacional de Justiça. Então, na pessoa dessa grande guerreira, brava, companheira, uma das maiores presidentes da história da magistratura brasileira, da Associação de Magistrados, a Renata Gil. Em seu nome, eu estou saudando o Conselho Nacional de Justiça. E também quero saudar todos os professores acadêmicos, na pessoa da desembargadora Carme e do professor Humberto Ávila. E o Ministério Público Federal, estadual, na pessoa do nosso procurador Paulo Gonet Branco. Se houve qualquer omissão, eu peço desculpas, que a fala e o perdão, e peço que sejam perdoados, é do próprio mediador. Não é? Então, aí eu passo de imediato a palavra o nosso queridíssimo professor Humberto Ávila. Boa tarde a todos. Que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento aos queridos amigos Beto Simonetti, Marcos Vinícius, Coelho, Eduardo Maneira e Rony Duarte, pela honra que me proporcionam de poder me dirigir a esse qualificadíssimo auditório ao lado desses eminentes juristas, Paulo Gonet, Carmen Arruda, Humberto Martins e ministro Dias Toffoli. Certa feita, um professor com quem eu tinha todas as discordâncias lançou-me um agravo que eu recebi como um elogio. O Humberto é um pensador. Pode pensar errado, mas pensa. Eu quero convidar todos vocês a pensar comigo em 20 minutos, da seguinte forma. Existem duas parábolas. A primeira é a parábola da raposa e do porco-espinho. As raposas conhecem muitas coisas, mas o porco-espinho conhece uma grande coisa. Eu quero falar sobre uma grande coisa, especialmente depois de um dia de hoje, em que nós tivemos a oportunidade de ouvir eminentes juristas tratando praticamente do mesmo tema. Mas existe também a outra parábola, que é a do besouro e da girafa. O besouro enfrenta um problema se focando num ponto só, e ali ele fica incessantemente. A girafa, ao contrário, dado o seu pescoço longo, olha o problema de cima e vê as conexões entre as partes. Eu quero fazer uma exposição que vai misturar o papel do porco-espinho com a girafa. E eu quero iniciar a minha exposição chamando vocês a terem uma certa sensibilidade relativamente a duas coisas. Eu pretendo enfrentar o problema das limitações ao poder de tributar sob a perspectiva da segurança jurídica, considerando o papel da jurisprudência como fonte normativa, que é o tema que me foi atribuído. E, para bem tratar desse tema, nós temos que ter sensibilidade a duas coisas. Em primeiro lugar, ao significado das palavras. E, em segundo lugar, aos pontos de referência que nós utilizamos para interpretar essas palavras. Com relação ao significado das palavras, não sei se todos percebem, mas muitas vezes nós empregamos determinadas expressões sem se dar conta de
daquilo que estamos fazendo. Indagado um inglês a respeito da sua idade, ele diz: I am 54. Eu sou 54. Indagado um brasileiro a respeito de quantos anos tem, ele responde: eu tenho 54. Indagado em inglês a respeito de que horas são, imaginando que sejam 15h30, ele diz 30 past 3. Um alemão, preocupado já com aquilo que ele tem que fazer às 4 horas, ele responde 3:30, 30 para as 4. Vejam que o ponto de referência é completamente diferente. Agora, olhem só como os ingleses empregam a palavra segurança. Eu, vindo para cá, me deparo com um folder inserido numa bolsa à frente do meu banco. For your safety and security, you need to be certain to read these instructions. Eu coloquei no Google, traduzi para o português. Para a sua segurança e segurança, esteja seguro de ler estas instruções. Eles usam 3 palavras, quando nós usamos uma. Safety, no significado subjetivo. Security, no significado objetivo. E certainty, no significado cognitivo. Os franceses usam 3 palavras também. Sûreté, sécurité e certitude. O que isso representa? Representa que muitas vezes nós empregamos palavras sem se dar conta das suas múltiplas dimensões. E não é à toa que os ingleses usam 3 palavras para 3 dimensões, e assim os franceses. E, como não poderia deixar de ser, os alemães usam 240 palavras para ilustrar o significado de segurança jurídica. Mas, sobre essas palavras, eu não irei cansá-los. Mas fiquemos com essa questão. É preciso ter atenção ao significado das palavras, como bem disse o professor Gonet. Mas existe um segundo ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção, que é o ponto de referência, que vai nortear o exame das limitações. Vejam só. Se eu der uma volta no salão e perguntar a vocês, os meus óculos se moveram? A resposta é depende. Se o ponto de referência for o salão, sim. Se o ponto de referência for o meu nariz, não. Se eu estiver na margem de um rio, enxergando um barco que esteja atracado e por baixo do qual flua determinada água, ele está se movendo ou ele está parado? Depende. Se o ponto de vista for a água, ele está se movendo. Se o ponto de vista for a pessoa que está fixa na margem, o barco está parado. Juntando essas duas coisas, significado de palavras e significado de ponto de referência, nós estamos, talvez, com maiores possibilidades de enfrentar o tema das limitações. Especialmente considerando o aspecto que me foi tornado saliente pelo tema que me foi atribuído, o papel de fonte normativa da jurisprudência. Porque a jurisprudência vai ter que concretizar aqueles elementos. Com relação ao fato de que a jurisprudência é fonte do direito, não há mais dúvida. Nos últimos 50 anos, a teoria do direito comprovou isso. O intérprete, seja ele qual for, mas especialmente o judiciário, atribui significado às palavras, decide sobre significados, resolve antinomias, identifica e preenche lacunas, estabelece hierarquia móvel entre princípios e por aí vai. É como se o tecido do direito fosse, às vezes, muito comprimido e devesse ser esgarçado, fosse, às vezes, muito dilatado e devesse ser comprimido, e, por vezes, contivesse furos que precisariam ser tapados, de preferência com as próprias linhas que foram utilizadas para estabelecer as tramas. É nesse aspecto que eu quero enfrentar as limitações. Examinando primeiro
a irretroatividade, depois a anterioridade e, finalmente, a legalidade, de maneira rápida, mas sempre usando exemplos ilustrativos, metáforas e uma certa dose de indignação. Comecemos pela irretroatividade. Nada parece ser mais simples do que a proibição de retroatividade. A lei tem que vir antes do fato. A vida, todavia, é mais complexa. Tem coisas que começam no passado e têm suas consequências produzidas no passado. Mas tem vezes que se iniciam no passado, tem sua consequência projetada no futuro. Uma parte ocorre no passado, outra parte no futuro e a consequência no futuro, e às vezes só a causa está no passado e no futuro está o fato e a consequência. Nós temos no Brasil jurisprudência sobre todas essas hipóteses. Com relação à primeira hipótese, se tem uma lei que diz que aquele que exercer 30 anos de serviço público tem direito à aposentadoria com proventos integrais, o sujeito que presta serviço público por 30 anos, requer aposentadoria, obtém aposentadoria, vai para casa, fica de pijama e crocs, uma nova lei que aumentar para 35 anos o prazo, não poderá atingi-lo. Quanto a isso, ninguém duvida. A Constituição proíbe leis retroativas. E com relação ao direito tributário, existe um dispositivo específico. É vedado aos entes federados cobrar tributos relativamente a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência que os houverem instituído, da lei que os houverem instituído ou aumentado. Se o fato gerador ocorreu no passado e a consequência se deu no passado, a nova lei não pode alterar nem o fato, nem a consequência. Essa hipótese, que é conhecida como retroatividade genuína própria, e é apelidada pelos alemães, que têm uma precisão semântica talvez maior que a nossa, dada a estrutura sintática diversa, eles chamam de modificação retrooperante das consequências. Isso é vedado. Mas aí vem a segunda hipótese. Qual é a segunda hipótese? O fato está no passado, mas a consequência está no futuro. O sujeito exerce 30 anos de serviço público, mas ele não requer aposentadoria. Ou ele requereu, mas não foi deferida ainda. No meio do caminho, sobrevém uma nova lei que altera as condições anteriormente vigentes. Diante disso, surge a pergunta: essa nova lei atinge aquela situação? Aquela situação é expectativa de direito? E pode ser resolvida sob o mantra que nós lemos todo dia nas decisões judiciais: não existe direito adquirido a regime jurídico? Se o sujeito obtém uma decisão judicial que dá procedência ao seu pedido, essa decisão transita em julgado e vem uma norma afetando o resultado daquele processo, essa nova norma pode atingir esse processo? Trata-se de expectativa de direito ou não? Essa segunda questão tem sido, infelizmente, decidida pelo judiciário, no sentido de que pode haver efeitos para o passado. E por quê? Porque a consequência não teria se dado ainda no passado. Apenas o fato está no passado, mas a consequência ela foi implementada após o advento da nova lei. Mas existe uma outra situação, que é aquela em que parte do fato está no passado, outra parte está no futuro e a consequência está no futuro. Caso, por exemplo, para que todos entendam, do sujeito que não trabalhou 30 anos, ele trabalhou 29 anos. Antes que ele completasse o período de aposentadoria, sobreveio uma nova lei, alterando as condições. Essa nova lei se aplica a essa situação ou não? A jurisprudência do Supremo, infelizmente, diz que se aplica a essa situação. E há um caso julgado no âmbito do direito tributário. Mudança de alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Qual foi a decisão do Supremo? Que eu examino com todo respeito, mas a decisão do Supremo foi a seguinte: como o fato gerador da contribuição social sobre o lucro líquido se dá no dia 31/12
e o início da vigência da lei, que aumentou, se deu no dia 28 de dezembro, a lei foi antes. Portanto, a nova lei não é retroativa. A única coisa que foi considerada importante foi a data da ocorrência do fato gerador. Mas existe uma outra posição ainda, uma outra hipótese, que é a quarta hipótese, que é aquela em que a causa está no passado, o fato está no futuro e a consequência está no futuro, e que também foi julgado pelo Supremo. Em 94, o presidente da República prometeu: a alíquota do imposto de importação de veículos está 20%, mas eu estou prometendo baixar até zero em razão do Mercosul. O que fizeram os contribuintes? Confiaram no presidente da República, celebraram contratos de importação, os automóveis estavam a caminho, o presidente da República mudou de ideia. Não só não vou diminuir, mas eu vou aumentar para 70%. Os casos tramitam pelo Poder Judiciário, chegam ao Supremo e o Supremo diz: o fato gerador do imposto de importação é o momento do desembaraço aduaneiro. A mudança de alíquota por decreto ocorreu antes desse momento. Logo, a mudança de alíquota não é retroativa. Essa jurisprudência tem algumas características. Presta atenção exclusivamente no fato final. É como se, a respeito de uma partida, não interessasse a partida, apenas o apito final. É a lei do apito final. E existe um argumento para isso, e que foi usado pelo Supremo. O inciso 3, letra A, do artigo 150, estabelece, literis, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos relativamente a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Portanto, a única coisa que importa para esse dispositivo seria a ocorrência ou não do fato gerador. Essa bitola fez com que todos esses casos, com exceção do primeiro caso, que é o caso de retroatividade genuína ou própria, todos os outros fossem considerados como não violadores do princípio da irretroatividade. Diante disso surge a pergunta: o que está faltando aqui? Qual é a minha grande ideia? Se é boa ou ruim, vocês vão analisar. Mas a grande ideia é a seguinte: o ponto de referência está errado. O ponto de referência não pode ser o fato final. E eu vou explicar por quê. Começando com a leitura do dispositivo. O dispositivo começa assim: sem prejuízo de outras garantias. Então tem outras, que não apenas aquela de proteção do fato gerador ocorrido. Outras o quê? Garantias. O que são garantias? São instrumentos de proteção de direitos individuais. Direitos, portanto, individuais. E essas garantias que são asseguradas aos contribuintes, vejam, aos contribuintes, estão inseridas num capítulo cujo título é Limitações do Poder de Tributar. Ora, sem prejuízo de outras, garantias que servem de proteção de direitos individuais, que são asseguradas aos contribuintes, num capítulo que serve como escudo na mão do contribuinte e não espada na mão do poder. Como que se pode examinar essas disposições sem ter atenção à conduta do contribuinte? E aí vem a jurisprudência que tem sido cunhada pelos tribunais constitucionais de outros países. E eu pego apenas um exemplo, uma decisão de 2010 do Tribunal Constitucional alemão. A lei estabelecia o seguinte: quem tiver a propriedade de um imóvel por mais de 2 anos, quando for vender, tem isenção sobre ganho de capital. Um cidadão ficou com a propriedade por mais de 2 anos, mas ele não vendeu. Quando ele foi vender, já tinha sido editada antes uma nova lei, alterando aquela anterior, cuja finalidade era inibir a especulação imobiliária, alterando o prazo de 2 para 10.
O caso tramita perante o Poder Judiciário alemão e chega ao Tribunal Constitucional, que diz o seguinte: nessa situação aqui, existe um direito que se incorporou ao patrimônio do particular. De tal sorte que nós, embora não tenhamos aquilo que eles chamam de eficácia retrooperativa das consequências, existe uma hipótese de incidência com conexão pretérita. E essa conexão pretérita estabelece o pressuposto da tributação, que não pode ser alterado pela legislação posterior. E o que iluminou a interpretação dessa limitação ao poder de tributar? Precisamente a conduta. Os fatos não confiam, as pessoas confiam. Os fatos não se surpreendem, as pessoas se surpreendem. Vejam que coisa curiosa a nossa aplicação. Nós todos aplicamos normas de conduta prestando atenção só na norma, mas não na conduta. A gente aplica direitos individuais prestando atenção só no direito, mas não no individual. A questão comportamental é totalmente relegada ao acaso. E é justamente essa questão individual, isto é, o que o contribuinte fez, quais foram os atos de disposição patrimonial e de liberdade que ele praticou. Essa conduta, ela foi intensa, ela foi induzida, ela é reversível. A mudança vai causar prejuízo. Todas essas questões, elas estão colocadas naquela parte que é normalmente esquecida aqui e que precisa ser resgatada. E aí vem uma questão. Há uma certa fixação doutrinária pela questão do fato gerador. Quem é tributarista sabe, tem que ler o fato gerador do Almeida Cardeal de Falcão, hipótese de incidência tributária do Geraldo da Taliba, é fato gerador todo o tempo. Não é que isso não seja importante, mas isso não é a única coisa importante do direito, especialmente quando nós estamos tratando de limitações ao poder de tributar. E é esta virada que precisa ser alterada, porque quando se fala de proteção da confiança, nós estamos falando de proteção da confiança de alguém. Alguém que exerce uma atividade econômica, alguém que praticou autos de disposição patrimonial, e que, por isso, tendo confiado numa base, tendo tido confiança, tendo exercido confiança, não pode ter a confiança frustrada. Agora, para quem só tem martelo, todo problema é prego, e o que não for prego não é problema. Para quem só tem fato gerador, todo problema é incidência. O que não for incidência não é problema. Essa fixação com incidência vem da onde, hein? Influência normativista de Hans Kelsen, que queria definir o direito pelas normas hipotético-condicionais que aplicavam sanção. Influência de Pontes de Miranda, que, preocupado com o fenômeno da incidência e da juridicização dos fatos, tratava da incidência automática e infalível. São influências interessantes, mas essas influências elas não podem bloquear o exame dos direitos fundamentais, quando a própria Constituição estabeleceu que esses outros elementos são elementos absolutamente decisivos. Então, a virada aqui é precisamente a alteração do ponto de referência. E esse ponto de referência, ele precisa envolver também as outras limitações. Porque se diz, e hoje nós presenciamos palestras brilhantes, hoje de manhã, especialmente do Marcos Vinícius, que falou sobre a importância de não limitar as limitações à questão das leis. Porque é sem prejuízo de outras garantias, existem outras. E nós vamos para o artigo 5º, e o artigo 5º ainda diz, tem outras que decorrem do sistema e dos princípios e dos tratados dos quais seja parte a República Federativa do Brasil. Quer dizer, é um universo, mas que, curiosamente, não é avaliado, porque nós ficamos com este reducionismo na questão da incidência. Agora, vamos pensar em regras de transição. É preciso que o direito pode mudar, e eventualmente pode mudar, deve mudar. Mas ele tem que mudar de maneira moderada e suave, sem que haja mudanças, portanto, que sejam repentinas e drásticas. Mas como é que se afere quando uma mudança é repentina e drástica? Aqui é que é o problema. Vamos pensar usando uma metáfora.
A ideia de transição é a ideia de preparar para o novo direito. A ideia de anterioridade na nossa Constituição, como bem disse o professor Eduardo Maneiro, uma obra seminal, clássica, A Não Surpresa no Direito Tributário, é para não causar surpresa. Quem é que é surpreendido? É um fato ou uma pessoa? Mas aí surge a pergunta, que pessoa? Agora pensem na seguinte metáfora. Um navio como o Titanic precisa de 15 a 20 minutos para parar, depois que o freio é acionado. Uma motocicleta precisa de menos tempo. Porque não dá para comparar um transatlântico com uma motocicleta. Mas também depende da velocidade da motocicleta e do navio. Portanto, a questão da suavidade e da drasticidade, ela não pode ser examinada em abstrato. Ela tem que ser examinada individualmente. De novo, um indivíduo esquecido. E o que acontece? Como é que nós vamos graduar as regras de transição, considerando essas particularidades individuais, que normalmente são esquecidas? E aí, para terminar, e a legalidade? A legalidade também é um problema. Porque, vejam só, as particularidades, quando são decisivas e dizem respeito ao exercício de atividade econômica, não devem ser avaliadas? Trava de 30%. Bom, só pode compensar 30%. Beleza. O sujeito vende hambúrguer. Os fornecedores são queijo, pão, carne. Ele junta e vende um hambúrguer. Tem uma outra empresa que planta árvore. As árvores demoram de 7 a 14 anos para poderem ser vendidas. Todos podem exercer qualquer tipo de atividade e não podem, por isso, ser prejudicados pelo direito tributário. Mas o direito tributário trata da mesma forma quem vende hambúrguer e quem vende árvore. Porque, no caso do sujeito que vai investir 14 anos, mas ele só pode limitadamente fazer aquilo, eventualmente não vai conseguir. Então, vejam que interessante. Ao mesmo tempo que a lei tem que ser igual para todos, a lei também tem que considerar determinadas diferenças, quando essas diferenças são diferenças decisivas. Porque a própria Constituição diz que quem estiver em situação equivalente tem que ser tratado da mesma forma, sendo proibida a distinção em razão do exercício profissional. Portanto, quem vende árvore não pode ser prejudicado relativamente a quem vende hambúrguer. Então, vejam o que eu estou querendo dizer. É que, no fundo, essas limitações, até o presente momento, elas têm sido examinadas sob a perspectiva eminentemente formal, centrada no fenômeno da incidência, como se a única coisa no mundo que importasse para limitar o poder fosse simplesmente o apito final da partida. Aquele raio que cai do céu e que provoca a incidência da norma tributária, independentemente de tudo que aconteceu antes da formação das nuvens, do clima e de tudo que aconteceu. Este reducionismo tem que acabar. Não por outra razão que num desses casos, e eu já estou terminando, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado com essa jurisprudência. Porque essa jurisprudência, ela não faz jus ao texto constitucional. Ela não faz jus aos direitos individuais e ela não faz jus à grandeza do Supremo frente às cortes constitucionais do mundo, que têm avançado sobremaneira com relação à proteção da confiança do indivíduo. É por isso que eu comecei falando sobre sensibilidade com relação aos termos constitucionais e sensibilidade com relação ao ponto de referência. Se nós não mudarmos o eixo gravitacional do direito tributário para questões relacionadas aos indivíduos, o direito tributário vai continuar sendo um instrumento de poder. Pela atenção, muito obrigado. Agradeço a exposição do professor Humberto Ávila. Também eu destaco que participa deste seminário, nosso querido amigo, que eu tive o privilégio de tê-lo como vice-presidente, o ministro Jorge Mussi, não é? Também participa o ministro Reinaldo, João Otávio de Noronha,
Cuevas, Antônio Carlos, Benedito Gonçalves, Sebastião Reis, Schietti, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que já deve se encontrar aqui em Madrid, Cássio Nunes Marques, e também o nosso queridíssimo do Conselho Nacional de Justiça e ministro do TST, Guilherme Caputo. Então, a todos eles aqui as nossas homenagens e as nossas saudações. Também, antes de passar a palavra à nossa desembargadora Carme Silva Lima de Arruda, nós temos a certeza de cada um de nós, como diz o professor, alimenta uma ideia de como deveria ser o sistema tributário, Regina, perfeito. Não há, na verdade, um consenso. São ideias, algumas favoráveis, outras contrárias, e sempre haverá concordância em alguns pontos e insatisfação em outras. Por outro lado, também podemos destacar, pelo que ouvimos, que a segurança jurídica ela é absolutamente imprescindível para conferir alguns pontos destacados nesta manhã e agora à tarde. Imprescindível para conferir legitimidade, legalidade, efetividade e eficiência às instituições. Com essas palavras, eu passo aqui a desembargadora Carme Silva Lima de Arruda para a sua bela exposição. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o carinhoso convite que é recebido pelo presidente Beto Simonetti, também pelo amigo Rony, e cumprimento todos da mesa, na pessoa do ministro Dias Toffoli, cumprimento todos os presentes, na pessoa da minha amiga Rosara, que com tanto carinho nos recebe aqui, com essa organização primorosa desse evento. E eu gostaria de primeiro dizer que fico muito honrada com esse convite da ESA, especialmente porque é um convite numa casa de advogados. Eu que não sou mais advogada, já fui, mas não sou mais. E partindo dessa maravilhosa aula do professor Humberto Ávila, que falou do ponto de referência, então eu procurei pensar sobre o meu ponto de referência, né, como juíza, desse problema que a gente vive de judicialização e como isso impacta nessa busca da segurança jurídica. E esse meu ponto de referência, ele também é influenciado pelo fato de eu ser uma estudante. Eu sou uma eterna pesquisadora, e como pesquisadora, me deparo muito com os advogados, meus colegas, que se revoltam contra o assoberbamento do judiciário, né, se revoltam com a demora no julgamento dos casos. Então, de novo, com esse meu ponto de referência e fazendo aqui, então, uma visão crítica do judiciário, eu falei, bom, vamos então tentar pesquisar, entender no que eu posso contribuir de alguma forma e retribuir o convite que me foi feito com essa minha pequena pesquisa que eu fiz esses dias. Então, com base nessa perspectiva de pesquisa e do judiciário, é que eu trago aqui algumas reflexões. Bom, eu acho que a gente não precisa muito falar sobre segurança jurídica, porque já foi bastante falado, repisado o tema, da necessidade da gente encontrar uma solução que nos traga segurança jurídica e como isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, enquanto sociedade, para o fortalecimento do Estado de Direito, enfim, eu acho que isso a gente já falou bastante. Mas alguns pontos, né, da segurança jurídica, eu acho que ainda a gente poderia acrescentar. Com relação, né, a gente viu que a segurança jurídica compreende uma parte compreensível, né, que seja claro, que os institutos sejam claros, a questão da estabilidade, a questão da previsibilidade.
E quando a gente fala, né, quando a gente junta a teoria dos precedentes com a segurança jurídica, a gente vai, então, entender, né, que a teoria dos precedentes ela vem trazer, então, uma unificação do entendimento jurisprudencial visando a segurança jurídica. Então, ou seja, o resultado da teoria dos precedentes, então, é a unificação da compreensão para que a gente, né, do direito, para que a gente tenha, né, uma solução comum. Mas a gente esquece que previsibilidade ela também implica um tempo, o tempo de duração. Quanto tempo a gente vai demorar para ter esse resultado, né? Então, como o senhor bem falou, são vários princípios que a gente tem que ponderar. E o princípio da duração razoável do processo, eu acho que também é um componente da previsibilidade e da segurança jurídica, que também deve ser levado muito em consideração. E aí a gente se depara com os processos que demoram e demoram e demoram e a gente nunca vai chegando à solução, né? Então, voltando então ao tema, né, de como a jurisprudência, como fonte do direito tributário, ela pode contribuir para a segurança jurídica. E aí a gente vai tendo a utilização dos precedentes, vai tendo os repetitivos, vai tendo as teses fixadas, e dentro de um sistema extremamente complexo, como salientado pelo ministro Gurgel hoje, mas a gente vai avançando nessas teses, né? Mas isso não está nos levando efetivamente a uma solução com relação ao tempo. Os processos continuam demorando, os processos continuam, os gabinetes continuam assoberbados, e essa busca continua sendo uma busca, um desafio em glória, né? Que a gente não chega a dar uma resposta à sociedade. E aí eu fui, então, examinar alguns dados do CNJ, que são coletados, foram alguns trabalhos feitos junto ao CNJ, aqui pelo Marcos Lívio, com a colaboração de alguns colegas. A ministra Regina também participou e fez, então, aqueles projetos de lei que hoje estão no Congresso. E nesses trabalhos do CNJ, o que a gente apurou? O CNJ, ele investiga uma série de dados, inclusive dados de quantidade de ações, quantidade de acervo, quantidade de causas em andamento. E a gente tem, hoje em dia, 1/3 das causas tributárias no STJ e no STF na área do direito público, ou seja, que representa a grandiosidade desse tema, né, do direito tributário nos tribunais. Então, 1/3, mais ou menos, seria relativo ao tributário. A gente sabe também que, das 80 milhões de ações que temos no Brasil, talvez 1/3 signifique direito tributário. Nos tribunais, a gente tem 3 milhões de ações no TRF3, relativos a direito tributário, 1 milhão de ações no TRF1, pendentes de julgamento. Só de imposto de renda são mais de 200 mil processos. E por aí vai, a gente vai tendo esses dados e dados e dados. Mas como gerir esse acervo é que eu acho que vem sendo o problema. As teses, os repetitivos, esse esforço todo de teoria de precedentes vai fixar o direito, né? O direito está decidido. Stare decisis, como dizem os americanos. O direito está decidido. O que sobra, então? Sobra um acervo gigantesco a ser gerido. Na verdade, a gente, enquanto juiz, numa vara, e aí é o meu ponto de vista, perspectiva, o meu ponto de referência, naqueles processos onde já tem tese fixada, obviamente eu não tenho mais que ser juiz na acepção da palavra de dizer o direito. O direito já está dito. Eu tenho que fazer uma outra função. A minha função vai ser de gerenciar esse acervo, gerir esse acervo. Mas eu não fui treinada para gerenciar esse acervo, e aí eu me perco nessa gerência, e aí acaba com um gabinete com 13 mil processos, 14 mil processos. E os advogados viram enlouquecidos e vão buscar alternativas, arbitragem no direito tributário, enfim, mediação, transação, enfim, outras. Por quê? Porque tem um problema no juiz. O juiz não sabe gerenciar esse acervo. Então, o problema deixa de ser, a função do juiz deixa de ser jurisdicional para ser uma função de gestor.
E aí, mas a gente tem um auxílio do CNJ que estabelece metas. E a gente vai ver que as metas, talvez nem todas sejam cumpridas, mas elas são observadas. Uma primeira das metas, né, julgar mais processos no ano do que entram. É a primeira meta. Segunda meta, julgar 85% dos processos distribuídos até 2019. E por aí vai. São 11 metas. E tem uma meta que é bastante curiosa, que é a meta 7. É uma meta para o STJ. Julgar em 365 dias um repetitivo. Então, é uma meta para o STJ. Mas não tem no CNJ uma meta que diga para o juiz julgar no gabinete dele aqueles processos que já têm a meta. Isso parece o óbvio, mas o óbvio é aquele palhaço que pula no meio do salão e que a gente não está vendo. Então, me parece que falta essa meta. Uma meta simples. Juiz, julgue. E nem será julgar, será atribua a um funcionário seu o dever de selecionar aqueles casos em que já temos meta e que já temos tese e que não foram julgados ainda. É muito simples, e aí a gente atende o princípio da simplicidade do direito tributário. É muito simples, estabelecer uma meta, que sejam julgados os processos que já tenham tema, no prazo de talvez um prazo razoável de 1 ano. E com isso, talvez os gabinetes que têm 14 mil processos passem a ter 1000 processos. E talvez assim eu possa voltar à função jurisdicional, porque com 1000 processos no meu acervo, eu vou poder atendê-los, advogados. Eu vou poder atender um advogado que vem com memorial com uma questão nova para mim. E aí eu posso, ou até uma questão que tem apenas um distinguishing, enfim. Mas eu vou poder atender e posso poder, então, voltar à minha função jurisdicional. Então, aqui, a minha sugestão, e é bastante breve, seria essa, de que o CNJ editasse uma meta, poderia ser a meta 12, e, aliás, o prazo para metas, para oferecimento de propostas de metas está aberto. Eu vou fazer a proposta para o meu presidente, para os conselheiros que aqui estão, e para o presidente do CNJ, que aqui está, para que façamos essa meta. E nesse particular, também a gente tem que observar, a Procuradoria da Fazenda vem fazendo um grande trabalho. Assim que edita-se uma tese, um tema é apreciado, a Procuradoria vem e baixa uma resolução para que não seja mais objeto de recurso, que não seja mais objeto de contestação, e esse caso aparentemente se resolve. Mas não se resolve, por quê? Porque, na verdade, a gente tem 1000 processos no gabinete de recursos que foram impetrados e que não estão albergados pela portaria. A portaria não fala, procurador, vá lá e aponte para o juiz que esse processo é objeto de tese e que ele tem que ser baixado, tem que ser julgado e baixado. A Procuradoria da Fazenda, assim como o Judiciário, não tem esse número. Quantos processos desses 3 milhões de processos tributários, quantos processos já com temas decididos estão em curso? A gente não tem esse número. E eu acho que não é um número desprezível. Então, eu acho que, assim, olhando por uma visão de gerenciamento de acervo, e a gente não vai precisar de inteligência artificial para isso. É uma coisa muito simples, que o estagiário pode fazer, os funcionários podem fazer. É uma coisa muito simples. É acabar com os processos que já têm tema decidido. E volto a dizer, nem a Procuradoria da Fazenda tem esse número. E também a Procuradoria da Fazenda não tem outros números, como, por exemplo, qual seria o impacto efetivamente da solução desses casos, impacto econômico, objetivo, qual é o impacto disso? A Procuradoria também não tem esse número. Então, eu acho que a gente pode descomplicar um pouco. Se a gente descomplicar, aplicar efetivamente a teoria dos precedentes de uma forma concreta nos gabinetes, a gente vai ter uma redução efetiva de acervo, e com isso a gente vai poder voltar a ser juiz.
examinar os casos do meu querido Manir, que vai lá despachar comigo. E, enfim, assim eu vou poder prestar jurisdição novamente. Então, era essa breve contribuição e eu tenho até como uma retribuição pelo convite que me foi feito. Agradeço a ilustre professora e desembargadora Carmen Silva Lima de Arruda, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que com bastante eficiência destacou o princípio da segurança jurídica como a expressão de certeza e ordem nas relações jurídicas, dando prioridade, como ela destacou, à estabilidade, à previsibilidade ou à imutabilidade da legislação escrita e das decisões tomadas pelo Poder Judiciário, dando ênfase, inclusive, com relação à duração do processo. Então, com essas palavras, eu passo agora para a exposição do ministro Dias Toffoli, a quem, aqui de público, eu agradeço pela oportunidade de ter trabalhado junto e aprendido muito no Conselho Nacional de Justiça, quando eu era corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, e ao seu lado nós realizamos um trabalho em prol da magistratura, mas, sobretudo, de mãos dadas com a cidadania. Magistratura forte, cidadania respeitada. Com essas palavras, eu passo ao ministro Dias Toffoli para a sua exposição. Muito boa tarde, já início de noite, pelo horário do nosso conceito no Brasil, após as 18 horas. Aqui ainda está claro até bem tarde da noite. Mas eu inicio, me permita, Humberto, cumprimentando o presidente do nosso Poder Judiciário brasileiro, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente supremo do Judiciário brasileiro e do Conselho Nacional de Justiça. E aqui registrar, Beto Simonetti, que estão presentes os representantes do sistema de justiça, como eu sempre gostei de falar, quando fui presidente supremo do CNJ, sempre gosto de falar. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, aqui compartilhando o painel, e a Ordem dos Advogados do Brasil com a advocacia. E eu sempre considero dentro da advocacia os advogados privados e públicos e também os defensores públicos. Aliás, votei para que os defensores públicos só pudessem fazer concurso para a defensoria se fossem inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aqui está o sistema de justiça. Eu cumprimento a desembargadora Carmen, que veio de fazer uma bela fala sobre segurança jurídica de maneira prática, do ponto de vista de método para poder alcançarmos resultados concretos. Querido amigo e irmão Humberto Martins, que é o nosso mediador, e o professor Humberto Ávila, que é, talvez, um dos maiores especialistas em segurança jurídica. E dizer que, da minha parte, eu sempre cobro da academia críticas ao sistema de justiça e críticas teóricas, Eduardo Maneiro, às decisões do Supremo. Por isso, a mim não me espanta, pelo contrário, eu penso que acrescenta a sua fala hoje de manhã e a fala hoje do professor Humberto Ávila a respeito das questões que são decisões que são tomadas, mas não vou entrar nessa discussão, porque eu tenho um outro objetivo nessa fala, mas também dizer que os conceitos da responsabilidade de quem julga um país de 220 milhões de habitantes e que tem uma responsabilidade institucional, que não é pouca coisa, e que, no caso do Supremo, nos deixou de pé a democracia brasileira, merece todo o respeito. Eu vou misturar aqui um pouco do tema, que eu não posso deixar de falar, da segurança jurídica em matéria tributária, mas pegando aqui a reflexão do nosso professor, a questão relativa ao ponto de referência. Será que nós não estamos discutindo mais o passado do que o presente
e muito menos no futuro, o presidente Luiz Roberto Barroso falou na inteligência artificial. E, então, eu vou passar pela segurança jurídica para chegar na inteligência artificial. E se não há segurança na vida, se não há segurança para as nossas relações, que dirá segurança jurídica? E que dirá segurança jurídica em matéria tributária? Pois bem, há alguns dados que eu sempre gosto de dizer. Não tem corte constitucional e judiciário que julgue mais no mundo do que o judiciário brasileiro. E isso nós temos que dizer a todos, inclusive aqueles da imprensa que nos criticam por estarmos reunidos para discutir temas importantes e para avançarmos em discussões que são da maior relevância, como essas que eu tive agora do professor Humberto Ávila, que às vezes no dia a dia, lá da nossa relação, você não tem um ponto de liberdade para fazer uma discussão teórica dessa circunstância. Então, é extremamente importante essa questão. Não tem como falar de diminuição ou de criticar o judiciário brasileiro pela judicialização. Eu tenho dito, se tudo vai parar no judiciário, é um problema da sociedade, não é um problema do judiciário. É um problema da sociedade e dos outros meios de regulação do Estado e da própria sociedade. Uma outra questão que eu peguei a parte do ministro Afrânio, o texto constitucional. Eu sempre disse a todos os ministros da Fazenda que trataram da reforma tributária, quanto mais texto na Constituição, vocês não vão chegar à menor judicialização, vocês vão chegar à maior judicialização. Só vai aumentar a judicialização. E haja texto constitucional tratando de matéria tributária. Vejam que falaram, foi 35 anos para fazer a reforma tributária. Em 35 anos, o Congresso não aprovou até hoje a lei complementar que teria que fazer a repartição, Humberto, das competências. Foi mais fácil aprovar a reforma constitucional, Paulo Gonet, do que a lei complementar da repartição de competências. Então, nós tínhamos que ficar lá no Supremo decidindo, e o STJ, vedado de decidir sobre questão constitucional, fica nessa situação que acaba por criar uma situação que realmente gera perplexidade. Alguns dados, né? Mas antes de dizer dos dados, nós criamos com essa situação a cultura do trânsito em julgado. Só vale um contrato se tiver um trânsito em julgado em cima dele. Só vale um tributo se tiver um trânsito em julgado em cima dele. Na verdade, nós temos que pensar do ponto de vista cultural. A nossa sociedade hoje trabalha com a ideia de que aquilo que é válido e eficaz, que existe, é válido e eficaz, para pegar a teoria pontiana, é um trânsito em julgado. E olha que o número de rescisórias estão aumentando enormemente. E olha que a reclamação, se ela foi dada entrada antes do trânsito em julgado, ela pode superar um recurso extraordinário que nem chegou ao Supremo Tribunal Federal. Vejam o nosso sistema complexo. Nós temos que olhar essa cultura. Nós temos que verificar isso. Alguns dados. Até outubro de 2023, havia, só em matéria tributária, representando 25% do total de repercussão geral, 311 temas. Atualmente são 321. De outubro para cá já aumentaram mais 10. Em outubro de 2021, cerca de 85% desses temas estavam julgados. Ou seja, o Supremo tem enfrentado os temas. O Supremo tem enfrentado as questões e o sistema virtual veio exatamente para poder fazer com que o sistema da repercussão geral não virasse um entrave à segurança jurídica. E isso está sendo colocado, digamos assim, numa situação muito mais tranquila hoje em dia. É evidente, isso que falou a desembargadora Carmen, é importante, seguir os precedentes, não é? Seguir os precedentes e tocar as decisões
do ponto de vista daquelas matérias já finalizadas. Quando fui presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, tive como companhia no CNJ como corregedor esse querido amigo, e na presidência Humberto, e na presidência do STJ o João Otávio de Noronha. E, junto ao João, nós criamos um sistema exatamente de que os recursos de repercussão no STJ, eles fossem imediatamente comunicados ao Supremo. E também, junto com a equipe do Supremo e do STJ, viajamos todos os tribunais do Brasil, as nossas equipes conjuntamente, exatamente para identificar precedentes e tentar resolver esse tema que, infelizmente, ainda persiste, que tocou a desembargadora, que é a não aplicação, muitas vezes, dos precedentes no nosso sistema. Mas isso é um problema cultural. Volto a essa questão. Pois bem, segurança jurídica, segurança da vida. Minha sugestão de tema para o próximo seminário é a inteligência artificial, o direito e o mundo na era da inteligência artificial. Porque se nós não nos prepararmos para o futuro, daqui a 10 anos nós estamos falando de uma segurança que não existe em lugar nenhum. Então, gostaria de fazer um pouco aqui de reflexão sobre isso. Fazendo uma alegoria, vamos imaginar um triângulo. Antes do Renascimento, antes do Iluminismo, nós temos no ápice desse triângulo Deus e os livros sagrados. Num outro vértice, nós temos a natureza, aquilo que o homem não controla, a força da natureza, aquilo que, infelizmente, por exemplo, agora vimos na região sul, em especial, no Rio Grande do Sul, em nosso país. E no terceiro ponto do vértice, o homem indivíduo. Com o Renascimento, com o Iluminismo, o que nós passamos a ter? No lugar de Deus, no vértice, o Estado e a Constituição e o Rule of Law. No lugar da força da natureza, a força do mercado, que também não controlamos. E no lugar do homem individual, a sociedade. E todos eles ficam peleando, para usar um termo aqui em espanhol. Ficam peleando o tempo todo. E no mundo de hoje, o que nós temos? Nós temos hoje um Big Estado. Um Estado que regula tudo, um Estado que fiscaliza tudo, um Estado que tem regulamento para tudo. Vejam que a França não tinha uma corte constitucional, mas que não julgava posteriormente. A partir de 2008 passou a julgar. O presidente da Assembleia Nacional Francesa, o Debré, filho do famoso Debré, que foi o braço direito do de Gaulle na reconstrução de França, ele renunciou à presidência da Assembleia Nacional para presidir a Corte Constitucional. Isso mostra um deslocamento de locus. Não vou falar muita coisa, mas adjetivar porque está sendo gravado. Na Inglaterra, a Corte Constitucional, que era algo que não existia, eram decisões de uma Câmara de Lordes, virou e foi criada em 2010, instituída em 2011. Recentíssimo. Nos Estados Unidos, a guerra das ações, a gente fala da judicialização da política no Brasil, mas quem acompanha os Estados Unidos da América vê, quando o Obama governava por decreto, os republicanos iam à justiça. Depois, quando Trump governava por decreto, os democratas iam à justiça. E continua assim. E continua assim. Então, nós temos um Big Estado. Nós temos um Estado que quer regular tudo, e tudo vem parar em que braço do Estado? No Judiciário. No lugar do mercado que substituíra a força da natureza, o que nós temos? Nós temos aquilo que em inglês fica mais bonito de falar, o Big Finance, o grande poder do dinheiro, o grande poder do sistema financeiro mundial. No terceiro vértice, no lugar do homem que foi substituído pela sociedade, nós temos as redes sociais. E nós temos nas redes sociais não mais o homem universal, nós temos o homem fragmentado, o homem dividido.
o homem guerreando entre si nas próprias redes sociais. E, se a gente olhar o Estado, o que o Estado nos dá? Uma identidade e uma proteção. O que nós damos em troca? Imposto, tributo, para que eles nos dê uma identidade e uma proteção. No lugar o mercado, o sistema financeiro, o que nos dá? Eles nos dão a possibilidade do relacionamento comercial, monetário, financeiro, econômico. E o que eles nos cobram? Juros. E cobra, evidentemente, uma sobretaxa que vira o seu lucro através desse intercâmbio de moeda. E as redes sociais? O que ela nos dá? Nós damos a ela tudo. Nós damos a ela todos os nossos dados. Aliás, aos 3 vértices, nós damos hoje todos os nossos dados, Humberto. Nós damos todos os nossos dados ao Estado, nós damos todos os nossos dados ao sistema financeiro. Todos nós usamos cartão de crédito do banco, sabe onde é que a gente foi almoçar, onde é que a gente foi jantar. E damos nossos dados todos para as redes sociais. Todos eles, de uma forma ou de outra, monetizam esses dados, e o cidadão não monetiza. Nenhuma criança, eu diria que nenhuma criança nasce livre hoje no Brasil, porque ela já nasce com as redes sociais sabendo as preferências dos seus pais. Sistema financeiro sabendo que loja foi comprada roupa, sabendo tudo. Não há, portanto, uma relação em que nós, cidadãos, recebemos por aquilo que nós damos. Se nós damos imposto ao Estado, eles nos dão identidade e segurança. Se nós damos ao sistema financeiro os nossos dados, mas eles nos faz a intermediação, nos dá crédito, tudo bem que com juros horrorosos, mas quando você precisa, você vai lá no consignado, ou quando vai fazer um investimento, vai lá e pega um valor para fazer investimento. E as redes sociais, elas nos dão uma cobrança, inclusive, da licença. Ela nos cobra a licença para nós darmos a ela a nossa vida e as nossas informações. E agora vem a inteligência artificial, que quer dominar o centro desse triângulo. E aí talvez uma pirâmide. Nós viraríamos, não um triângulo nessa relação, mas uma pirâmide sem ter um vértice em que todos estão peleando ali, inteligência artificial, rede social, Estado e sistema financeiro. O Banco Central brasileiro criou o PIX. Ele não é mais um regulador do mercado, ele é um player do mercado. Ele é um jogador do mercado. Olha que interessante. Como há disputas. Big Estado, Big Finance, Big Techs. E aí eu queria destacar para as senhoras e para os senhores um projeto de lei, que é um projeto de lei que vai muito mais além do que esse projeto de lei que hoje está em discussão, que é um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Arlindo Quinalha em novembro de 2023. Qual é o grande objetivo desse projeto de lei? É que nós já nasçamos, ou seja, já quando estiver no ventre da mãe, sejamos os donos dos nossos dados. Ou seja, as redes terão que pagar pelos nossos dados. Isso aqui não passa por questão de controle de conteúdo, que é a questão do outro projeto de lei, que é mais complexo de se fazer a discussão, nós sabemos o porquê, também não vou dizer, porque todo mundo aqui sabe as razões dessa complexidade. É óbvio que aqui, também, esse projeto de lei vai ter resistência das Big Techs. Por que eu vou pagar pelos dados? Porque ela joga com a não regulação, com a impossibilidade de regulação.
Mas é necessário que se discuta isso e é necessário que se tribute. Uma determinada rede social no Brasil, também não vou dizer o nome, faturou igual o Banco Itaú. Ela só tem 2.000 funcionários e não pagou imposto nenhum. E não gerou emprego. E obteve informações de todos nós que ela vende. Aliás, uma pesquisa da Universidade Federal do Fluminense descobriu até que faz propaganda com a gente, não é, ministro Barroso? Nós somos garotos, propagandas de fake propagandas, que pagam para elas colocarem propagandas falsas, de ministro vendendo curso, de ministro vendendo isso e aquilo, vai saber o quê. Nós temos que prestar atenção nesse projeto, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos, né? Esse projeto ele tem a ideia muito parecida com o direito autoral. Em 1964, 63, 64, Antônio Carlos Jobim vendeu, junto com o coautor, o poeta, a música Garota de Ipanema por $1 milhão para um americano. Só que eles nunca deixaram de ser o dono imaterial daquela obra. Nós podemos ceder os nossos dados para as redes sociais, mas elas têm que nos garantir um retorno financeiro sobre esses dados e, ao mesmo tempo, garantir as nossas proteções de dados. Então, vejam, esse é um projeto de lei que eu, dado o tempo e a hora, não vou aqui ficar detalhando, teria aqui várias questões para falar sobre ele, mas passando essa mensagem extremamente importante, que nós, muitas vezes, estamos aqui a discutir algo e o mundo daqui 10 anos é outro. Esse mundo não vai existir mais. A inteligência artificial vai fazer acordos entre as partes, vai ter programa. Se esse programa fosse sediado lá em Singapura, como é que nós vamos controlar? Como é que a OAB, Marcos Vinícius, vai defender e proteger os advogados naquilo que é competência legal dos advogados? Ou seja, nós temos que olhar para frente. Nós temos que pensar no futuro, nós temos que olhar para o médio e longo prazo, que não é mais daqui 10, 30 anos. Esse médio prazo, ele é um médio prazo para daqui 2 anos, 3 anos. Esse longo prazo, daqui 10 anos, está tudo mudado. Está tudo mudado. Nós temos que repensar, repensar e repensar. Essa é a reflexão que eu queria trazer, senhoras e senhores. Muito obrigado. Parabenizo o ministro Dias Toffoli pela sua notável exposição e antes que possamos tirar a foto oficial do 4º painel e a entrega dos certificados dos participantes, agradecer a todos os participantes deste 4º painel, o papel da jurisprudência como fonte normativa, segurança jurídica e limites do poder de tributar. Queremos agradecer ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, ao professor Humberto Ávila, à desembargadora Carmen Silva Lima de Arruda e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. E antes de encerrar, eu quero só destacar, e antes de concluir com a definição do ministro, presidente do Supremo, que é o representante maior aqui da magistratura brasileira, de dizer que sem segurança jurídica, professor, painelistas, conferencistas, não há desenvolvimento econômico nem desenvolvimento social, sem segurança jurídica. E como disse, na sua definição muito bem, em uma de suas palestras, o ministro Barroso,
A segurança jurídica constitui um elemento importante para a paz e também para o espírito e a pacificação social. Declaro encerrado este painel e a todos muitas bênçãos e sucesso.